Eu me sinto muito feliz em participar da Igreja Batista Alvorada por ser uma igreja missionária. E isso me dá bastante alegria. Ontem eu cheguei aqui, depois de participar da convenção, da Assembleia da Convenção Batista Baiana, lá em Jequié. Encontrei muitas pessoas queridas ali. Quando nós estávamos retornando ontem, num trecho muito perigoso, né, um pneu soltou do ônibus. E numa curva bem sinuosa, mas a gente percebeu o agir de Deus, Deus estender a mão ali. E quando nós estávamos ali naquele ônibus que estávamos vindo numa caravana, a caravana de Alice, de Clarice, algumas pessoas aqui de Feira também estavam vindo nessa mesma caravana. E Deus foi tão maravilhoso, porque o local em que nós estávamos tinha umas máquinas paradas, e não demorou muito tempo, algumas pessoas que estavam retornando da Assembleia, lá de Jequié para Salvador, reconheceram o ônibus, reconheceram um irmão que era diácono, que estava ali parado, e logo eles pararam, e era o pastor André e a irmã Andréia, que são pessoas que, né, a irmã Andréia, ela foi eleita como primeira vice-presidente da convenção, né, da nossa convenção. E não demorou muito tempo, o nosso irmão, o pastor Daniel, também reconheceu o ônibus e parou. E ali, vindo com a sua esposa, também deu assistência. Ele também faz parte da diretoria. E ali nós começamos a cultuar a Deus e a expressar nossa gratidão e o louvor a Deus pelo livramento, né? Deus deu um livramento maravilhoso e a honra e a glória, né, dada somente a Ele. Então, por esse motivo de estar aqui nessa igreja, e ontem participei também da aula inaugural lá do Perspectiva, e eu fiquei muito feliz em saber que essa igreja também tem apoiado, né, esse ministério tão maravilhoso, né, a irmã Osete, a irmã Neidinha. Eu tinha dito a ela, eu gostaria muito de participar, e Deus me permitiu estar aqui, né? Não foi nada programado, mas tudo no agir de Deus. Irmãos, como é maravilhoso quando Deus Ele quer que as coisas aconteçam, tudo acontece de uma maneira tão natural, e nós podemos, então, expressar o seu nome. Eu agradeço a Deus e louvo a Deus por essa igreja, por ter já participado de 2 viagens missionárias com essa igreja. Uma foi para Cabo Verde e a outra foi para o Chile. E aqui eu pude ter esse contato mais de perto com alguns irmãos, né? Então, tem o irmão Osmar, que é da cidade bem próxima, a minha cidade, Serra Talhada, Triunfo. Quem aqui da igreja já foi em Triunfo? Olha, já tem algumas pessoas, né, que foram em Triunfo. Uma certa ocasião, o grupo de jovens dessa igreja aqui foram realizar uma viagem missionária lá na cidade de Triunfo, e eu disse, passe lá em Serra Talhada. É interessante porque Triunfo é muito frio, parece com Bonito, e Serra Talhada é muito quente, mas sempre que vão a Triunfo, passam por a minha cidade, por Serra Talhada. É uma das cidades principais do sertão. E eu fico muito feliz, porque essa cidade de Feira de Santana é uma cidade também que está no meu coração, porque meu pai trabalhou aqui em Feira de Santana muito tempo, e era a cidade que ele tinha escolhido para morar. Deus não permitiu, mas eu não imaginei que algum dia eu estaria aqui em Feira de Santana. Então, eu agradeço a Deus, porque essa foi uma cidade que meu pai trabalhou muito tempo, e ele escolheria para morar nessa cidade. Irmãos, como é maravilhoso falar sobre missões. E, em especial, hoje, em que nós estamos agradecendo a Deus também pela vida das crianças. Eu gostaria de contar um pouco do nosso testemunho. Quando chegamos lá em Bonito, nós não tínhamos ainda o nosso templo construído, e nós não tínhamos também. A cidade do Bonito é uma cidade jovem ainda, é uma cidade que ainda tem crescido. E
junto com o Evangelho, como é importante quando o Evangelho ele chega na cidade, quando ela ainda está em formação. E eu fico muito feliz de ver que hoje a cidade do Bonito ela tem crescido. Há pouco tempo ela já foi considerada agora como uma cidade que está já na rota do turismo. Isso significa que é um avanço local para a cidade. E a gente vai poder fazer muito mais ainda missões. Quando eu penso 20 anos ali na cidade do Bonito, irmãos, eu penso que o tempo passa tão rápido e a gente tem que aproveitar cada oportunidade. E aqui nós temos o tema da nossa campanha que diz o quê? Cada batista, o quê? Um discípulo. E a gente precisa começar com o cuidado com as crianças. Discipulando as crianças. Veja que na nossa divisa diz que foi na cidade. Qual foi a cidade onde começou os cristãos, né, serem chamados de discípulos, né? Discípulos cristãos. Qual foi a cidade? Antioquia. E isso pode acontecer que em nossa cidade, em nossa casa, em nosso lar também isso pode acontecer. E eu gostaria de passar um vídeo que fala um pouquinho sobre o trabalho com essas crianças. Porque eu entendo que as crianças, elas são as primeiras a serem o discipulado, não na igreja do amanhã, mas é a igreja do presente. Porque a igreja precisa ter um olhar especial para as crianças. E como foi importante ver essas crianças aqui à frente, louvando a Deus. Elas precisam, desde cedo, serem discipuladas, para que hoje eu possa contar esse testemunho para essa igreja. Por quê? Porque essas crianças, elas foram discipuladas. E hoje existe uma igreja que foi o quê? Fruto de um trabalho de discipulado com as crianças. Então, eu quero passar esse vídeo ali do local. E nesse vídeo a gente vai mostrar um pouquinho também do que o pastor colocou aqui. Além das crianças, né? Um pouquinho da nossa história ali. Muito inicial. Olá, graça e a paz. Me chamo Bianca, eu participo das Mensageiras do Rei e da Escola Bíblica Dominical. O discipulado tem me ajudado a aprender mais de Cristo e falar do amor dele para minhas colegas e vizinhos. Graça e a paz, irmãos. Meu nome é Maria Lua, eu tenho 7 anos e participo da Escola Bíblica Dominical. Estou muito ansiosa para participar das Mensageiras do Rei, que sei que eu vou aprender mais de Deus. Olá, graça e paz. Me chamo Eloá, tenho 9 anos e participo da organização das Mensageiras do Rei. Lá eu aprendo que discipular não é apenas falar, mas sim chamar novas pessoas para viver o caráter de Cristo. Lá também aprendo a fortalecer a minha fé, que assim tenho mais intimidade com Deus. E também aprendo que discipular não é apenas uma missão, mas é um propósito de Deus em minha vida. Há 20 anos atrás, eu tive a oportunidade de fazer parte das Mensageiras do Rei. Concluí todas as etapas e aprendi a ter um relacionamento de intimidade com Cristo, a servir a igreja e a cumprir o ID de Jesus. Hoje, eu posso dizer com alegria que uma vez Mensageiras do Rei, para sempre Mensageira do Rei. Cada vida transformada, cada família alcançada, cada discípulo formado são frutos da graça e do amor de Deus e da fidelidade de irmãs e irmãos que decidiram caminhar conosco. Por isso eu quero convidar você a permanecer conosco. Cada oferta, cada gesto de generosidade, cada oração fazem parte de algo muito maior do que podemos imaginar. Teu amor nos resgatou, teu nome em
Amém, irmãos. Amém. Esse trabalho, esses 20 anos no ministério, não poderia existir se não fosse o discipulado com as crianças. Alguém, há algum tempo, lá no Bonito, falou, essa igreja só tem crianças. E alguém falou de uma maneira pejorativa, achando que o fato da Igreja Batista ali iniciar e só ter criança era algo que era uma situação grave. Mas, na verdade, hoje a gente agradece a Deus o fato de você fazer discípulo, você pode acompanhar e ver essas crianças crescendo na palavra de Deus, sendo evangelizada, conhecer a palavra de Deus e hoje permanecerem na igreja. Então, isso nos dá alegria, porque o discipulado é algo que é a vida na vida dessas crianças. Hoje, Laís, aquela menina que estava dando o testemunho dela, que diz, eu estou há 20 anos, ela entregou a vida dela a Jesus com 8 anos de idade. Né? Um pouco antes, ela já ia para a igreja. Ela fala, pelo fato das Mensageiras do Rei ser algo que envolve discipulado, ela pôde, então, se preparar. Ela estudou, hoje ela está na Indonésia. Ela está passando férias em Bonito, mas ela está na Indonésia, casou-se com um menino da nossa congregação, que foi batizado também através dessa igreja aqui, com o discipulado, e hoje ele é jogador de futebol ali naquele país. Lá não é um local que é fácil, o evangelho lá não é de maneira aberta, mas por aquilo que eles aprenderam, hoje eles podem fazer isso no lar deles, através desse discipulado, daquilo que recebeu quando criança. Portanto, quando a gente vê um grupo de crianças aqui à frente, cantando, louvando, a igreja investindo na escola bíblica dominical, no discipulado com Mensageira do Rei, com jovem, na escola bíblica dominical, a gente vê que é algo que vai durar. Porque não é algo simplesmente passageiro, vai receber hoje. Às vezes a gente se preocupa com o resultado imediato, mas o discipulado, ele é um processo, porque ele é um relacionamento. Você investe naquela criança e você vê o resultado acontecer. Para os irmãos terem uma ideia, o fato de estar num campo missionário há muito tempo também nos dá a oportunidade de avançar em outras localidades, como na questão rural. Hoje nós temos o trabalho ali no núcleo rural, temos o trabalho já com um templo construído também na cabeceira do Brejo, onde existem famílias que foram alcançadas. Já temos pessoas do distrito lá de Catuaba que têm congregado conosco, vindo cultuar o Senhor. E não somente isso, mas de outros povoados perto, como temos pessoas lá embaixo do Cheiro, que é outro povoado. Então, durante esse período, o evangelho também está se estendendo, está estendendo as redes em povoados, né? A cidade do Bonito, o número de povoados é muito extenso. Nós temos mais de 16 mil habitantes, mas a grande maioria ainda está na parte rural da cidade. E nós podemos alcançar, quando nós vamos fazer esses projetos que temos feito ali naquela cidade, para os irmãos perceberem como tem alcançado vidas. Às vezes, pequenos impactos evangelísticos que nós fizemos ali. Uma das pessoas que hoje está na igreja, ela foi alcançada por causa de um pequeno grupo de oração na casa de uma irmã lá da igreja. A primeira vez que ela foi convidada para ir à igreja, ela disse, eu não vou. Ela não se achava digna de ir lá na igreja. E então, fizemos uma reunião de oração na casa de uma das irmãs, a irmã Ruth, e ela foi, e quando ela chegou ali, irmãos, ela ficou impressionada de ver as crianças orando. E ela olhou para a vida dela, ela disse, eu sou uma adulta e eu não sei orar de uma maneira tão especial como essas crianças oram. E a partir daí ela começou a frequentar a igreja. Hoje ela está ali conosco, nos ajuda no núcleo rural e ela tem levado, então, assim, a sua neta para participar também
ali daquele trabalho missionário. Então, como é importante o discipulado. Discipular na nova geração é a gente ver os frutos. Hoje, quem é a professora da classe dos adolescentes foi uma das meninas que se converteram ainda criança. E os irmãos puderam testemunhar no vídeo Reaja. Ela ia para a igreja, mas ela sentia empecilho de continuar. Mas ela não desistiu. Ela continuou, ela estudou, ela se preparou, fez a universidade dela lá em Salvador, e hoje ela é fonoaudióloga e atende lá na cidade, e ela é professora da classe dos adolescentes. Nós temos hoje a menina que também foi discipulada, com 9 anos de idade. Hoje ela está ali no Ministério de Louvor e é a tesoureira da nossa congregação. Irmãos, como é importante investir desde cedo, porque você vai ter o quê? Toda uma geração servindo ao Senhor. Investir nas crianças não é a igreja do amanhã, mas é a igreja do presente. É o adulto de amanhã. O que você faz por a vida de uma criança, você pode colher, então, os resultados. Quando eu vi esse número de crianças aqui louvando ao Senhor, elas sendo cuidadas, eu posso ver essa igreja aqui sendo multiplicada. Por quê? Porque você tem cuidado bem das crianças. E missões, sem investir nas crianças, não é missões. Porque o investir nas crianças é a base de uma igreja saudável, de uma igreja forte. Eu quero passar rapidamente aqui alguns slides, eu espero que os irmãos possam enxergar. Aí tem o nosso templo, que alguns de vocês já conhecem. E quando eu falo nas crianças, eu também estou falando nas famílias, porque hoje algumas pessoas estão conosco, foi porque as suas filhas puderam ir antes para a igreja. Então, alguns irmãos que fazem parte da diretoria da congregação estão ali porque foram através das crianças que puderam ir a primeira vez na igreja. E aí nós temos já esse templo, irmãos, construído para a glória de Deus. Hoje nós já colocamos já o letreiro, já está escrito lá, né, o nome da Igreja Batista. Também temos aí o trabalho, a ênfase no trabalho infantil, como os irmãos têm visto, isso aí são os povoados ali do núcleo rural, onde nós temos um número muito grande de crianças. Trabalhamos com essas crianças lá no domingo à tarde. E o mais interessante é que lá a gente chega, nem precisa convidar as crianças. Quando nós chegamos, elas já estão lá esperando para ouvir a palavra de Deus. E não somente as crianças, mas os pais, eles também vão e eles gostam de participar dessas atividades aí. A primeira vez que o pastor Hermes foi lá no Bonito, uma das vezes nós inauguramos essa localidade aí, e ali tem sido uma oportunidade da igreja, da congregação, poder fazer missões, né? Discipular através do trabalho infantil. Aqui são os trabalhos que nós já falamos das Mensageiras do Rei, aqui enfatizando, né, alguns campos que ainda não foram alcançados. Talvez aqui nessa associação ainda tenha alguma cidade que não foi alcançada pelo Evangelho, mas eu costumo dizer à igreja que a Chapada Diamantina ainda é uma região menos evangelizada da Bahia. Por quê? Porque é um lugar tão bonito em que as pessoas vão ali para fazer turismo. Porém, ali o local tem igrejas pequenas, igrejas fracas ainda. As pessoas vão naquela região apenas para se divertir. Mas existe ainda muitas crenças, as pessoas creem em algumas situações, como lá no Morro do Chapéu, até em disco voador. Porém, essa região, ela precisa, a igreja despertar para orar pela Chapada Diamantina, para que esse evangelho naquela região, assim como Bonito tem crescido, mas em outras localidades também venha a crescer. 47. Eu queria que o Ministério de Oração, você que faz parte dessa igreja, orasse por essas cidades
que não tem trabalho batista. Mas eu não queria que orasse só para que viesse alcançar essas cidades, mas que as localidades onde já existem igrejas, mas que são igrejas ainda fracas, que precisam ser revitalizadas, que essas igrejas possam ser estruturadas para que elas também venham dar esse suporte, alcançar e ofertar e enviar missionários para essa localidade, para essas cidades. Então, aí temos o nosso alvo, né? Cada batista, cada igreja ofertando. Assim nós poderemos, então, continuar fazendo isso. Eu quero agradecer à igreja por estar participando de missões, por já estar fazendo parte, mas tem ainda, através do PAN, você pode fazer isso. Mas a minha outra fala, irmãos, encerrando, é dizer para essa igreja que continue orando, orem pelo nosso projeto da construção da casa pastoral, ore pela emancipação daquele campo, para que seja possível. Lá em Deuteronômio, capítulo 6, eu queria convidar você para abrir a sua Bíblia, apenas 2 versículos, Deuteronômio 6, o versículo 6 e o versículo 7. Nós estaremos, então, lendo, encerrando a nossa fala e dizendo que vale a pena investir em missões. Deuteronômio 6, já está projetado. Vamos todos ler? Você as inculcará a seus filhos e dela falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar-se. Só até aí, né? Aí o 6, o 7 agora. É o 7? O 6, então 6. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. E o outro versículo nós já lemos. Então, o que nós acabamos de falar sobre o discipulado, vale a pena investir em missões. A nossa palavra de gratidão é dizer que vale a pena, os resultados virão. E como a palavra do nosso Deus diz, e eu gosto muito de Isaías 60, versículo 22, que diz o seguinte: o menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Então, Deus fará com que o menor, o pequeno, venha a se multiplicar. E o investimento que a igreja faz em crianças, o discipulado, ele vai por toda a vida para uma geração, para a igreja, e os resultados virão. Que o Senhor Deus continue abençoando essa igreja. Eu queria que você pudesse orar, se você tem seus filhos, se você tem suas crianças, seus sobrinhos. Eu queria que desafiar você a orar pelas crianças da sua família. Quem aqui tem criança na sua família? Eu queria que você se colocasse em pé, porque eu gostaria de orar por você, para que você seja um instrumento de Deus para ajudar essas crianças. Eu também gostaria de estar orando por essa igreja, para que ela continue investindo em missões. E eu queria que você continuasse orando por a cidade lá do Bonito, para que a gente venha ter uma igreja ali forte. E essa igreja, ela venha ser emancipada para continuar glorificando o nome do nosso Deus. Ore, apresente o nome de uma criança da sua família agora diante do Senhor. Apresente talvez um casal da sua família que esteja precisando. Nós queremos mandar alguns casais para participar do encontro de casais que vai ter aqui, porque nós entendemos que investir na família, a gente está investindo também na criança. A gente entende a importância, a gente entende do discipulado como é importante, a oração e discipulá-las desde cedo, envolver a família, tendo famílias saudáveis. Queremos que as famílias de lá, do Bonito, também participem desse encontro que é maravilhoso, porque estaremos fazendo isso, investindo na família como um todo. Senhor Deus e Pai, nesse instante, ó Deus, te apresentamos, Pai, a vida de cada um dos irmãos aqui da Igreja Batista Alvorada. Em especial, apresentamos a Ti a vida das famílias, a vida das crianças dessa igreja. Ó Deus, como é maravilhoso
Como nos sentimos edificados quando vemos as crianças aqui à frente louvando, ó Deus eterno. Obrigado pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus tios que têm trazido, ó Deus. Obrigado pelos vizinhos que trazem as crianças aqui para a igreja. Agora nós queremos te apresentar também a vida das famílias da tua igreja. Ó Deus, os casais, esse trabalho que vai acontecer aqui tão maravilhoso, tão brilhante. Desde já nós queremos te pedir para que mais casais participem, ó Deus, desse encontro que haverá ainda esse mês aqui, ó Deus. Permita que seja algo que venha dar frutos. Obrigado pelo Ministério de Missões, pela promotoria de missões dessa igreja, Pai. Obrigado por a vida de todos os missionários. Obrigado pelas ofertas que serão levantadas dessa igreja. Ó Deus, dá condições para que a igreja continue fazendo a tua obra, investindo em missões. Obrigado, Pai. Obrigado por essa igreja. Obrigado por a vida de cada irmão. Obrigado por a vida das crianças. Obrigado pelas famílias. É o que nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ficar em pé, dar as mãos, né? E vamos cantar encerrando, tá bom? Foi bom você fazer um exercício de sentar, não é? Mabel, Deus te abençoe. Irmãos,